Boa tarde, amigos. Bem-vindos ao 11º painel do 5º Congresso Internacional de Direito Tributário do Rio de Janeiro, promovido pela BDF. O painel vai tratar de aspectos atuais da tributação sobre petróleo e gás e combustíveis. E teremos a participação de excelentes profissionais na área, especialistas no assunto, que são a Micaela Dutra, o Ivan Tawil, o Jaime Andrade e o André de Souza Carvalho. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite da BDF, na pessoa do presidente Gustavo Brigagão, para ser chair desse painel e reunido aqui com um grupo tão seleto e sobre um tema tão palpitante. E, em especial, em função da circunstância do Congresso, que homenageia o Gilberto Liocanto, um grande amigo, um mestre, uma pessoa que abriu as portas da BDF para mim, através de um convite quando eu era muito moço. Me envolveu no primeiro Congresso Brasileiro de Direito Tributário no Rio de Janeiro, em 1979. A partir daí, entrei para a diretoria da BDF e, desde então, andei de mão dada com o Gilberto por muito tempo, até o seu falecimento. E acho que, quando isso aconteceu, deixou um vazio, porque ele era um agregador, uma pessoa extraordinária, um profissional maravilhoso e um amigo excepcional. Então, Gilberto, onde você estiver, nossas homenagens. Bom, isso colocado, passo a palavra ao Dr. Jaime Andrade, que vai falar sobre as participações governamentais na indústria de óleo e gás e, mais precisamente, em função vai falar das incertezas para a indústria de óleo e gás no período pós-Covid, do potencial reflexo da crise nos regimes fiscais dos países produtores, os efeitos da regressividade dos ROIs na rentabilidade dos projetos de EIP e a importância de mais agilidade na revisão do regime fiscal para garantir a competitividade da indústria de óleo e gás no Brasil no cenário pós-Covid. Jaime, por favor. Obrigado, Antônio Carlos. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de também agradecer à BDF, na pessoa do seu presidente Gustavo Brigagão, pelo convite de participar desse painel para tratar de temas relativos à indústria de óleo e gás, particularmente de extrema importância no estado do Rio de Janeiro. Um prazer também fazer parte desse painel composto por profissionais tão competentes e reconhecidos nessa indústria. Como o tempo para o debate é bastante curto, vamos direto ao assunto. Com relação às participações governamentais, tem alguns temas importantes que vêm sendo discutidos e que poderiam certamente ser objeto de debates bastante longos. Eu iniciaria falando sobre um tema muito específico e que preocupa muito os estados produtores, que é a questão da Lei 12.734, que trata da redistribuição dos royalties entre os entes federativos. É um tema que está judicializado, tinha julgamento previsto já para o dia 13 de dezembro, mas teve seu julgamento adiado. É um tema que, na prática, me parece que interessa muito mais os entes federativos do que as empresas propriamente ditas. Então, optei por não abordar esse tema com maior profundidade aqui. Eu gostaria só, em relação a esse tema, fazer um pequeno comentário que, quando a gente fala de participação governamental, que é uma compensação financeira pela exploração de um recurso natural, pelo próprio conceito de participação governamental como compensação financeira, a gente tem que imaginar que o que poderia ser discutido como sujeito à redistribuição deveria ser a sobra, aquilo que sobra depois de os estados hospedeiros dessa indústria, dessas operações, os municípios hospedeiros dessas operações terem sido ressarcidos do impacto em sua infraestrutura, dos investimentos que precisam ser feitos a longo prazo
para reparo de dano ambiental que vai acontecendo ao longo do tempo, aí sim, a gente poderia discutir sobre a redistribuição, mas dessa parcela remanescente. A dificuldade é fazer a conta para saber exatamente quanto é essa parcela a ser distribuída. Um outro aspecto importante é quando se fala de participação governamental, é difícil dissociar essa discussão do regime jurídico, se é o contrato de concessão ou o contrato de partilha. Eles estão diretamente, intrinsecamente relacionados. E aí nós temos também uma questão importante, que é o projeto de lei do senador José Serra, que revoga o direito de preferência da Petrobras nas licitações da área do pré-sal, bem como atribui ao CNPE e à ANP a competência para definir na área do pré-sal qual seria o regime jurídico mais adequado, se o regime de concessão ou o contrato de partilha da produção. Bom, o importante também é que se tenha em mente é que as participações governamentais, embora seja uma importante fonte de receita para a União, estados e municípios, não pode ser vista somente sob essa perspectiva, porque ela não pode, a forma como o regime fiscal é estabelecido não pode diminuir a competitividade do setor, não pode ser um desincentivo a investimentos. A gente, especialmente no momento em que essa indústria está passando globalmente. Eu pediria que passasse o próximo slide, o slide, por favor, para um primeiro gráfico. Nesse primeiro gráfico, eu procurei trazer os dados da ANP relativo à arrecadação de participações especiais nos últimos 10 anos. A gente vê uma ascensão desde 2010 até 2013. Em 2014, tem uma redução importante por conta da própria redução da cotação do barril do petróleo, até que a gente começa a ver novamente um crescimento por conta de aumento de produção, por conta de aumento também da cotação do petróleo globalmente. E particularmente em 2018 e 2019 a gente consegue ver nessa faixa mais escura de cada coluna, que é a participação da participação especial, e a amarela, que é também do bônus de assinatura, onde a gente vê a importância dos leilões também para arrecadação. Em 2019, por exemplo, o montante arrecadado a título de participações governamentais representou praticamente metade do que o governo federal arrecadou a título de imposto de renda e contribuição social. Ou podemos dizer aproximadamente 40% do que foi arrecadado a título de PIS e COFINS. E também, se comparar com o imposto de renda de fonte sobre o rendimento do trabalho, foi uma arrecadação bastante próxima, se não dá para se dizer que equivalente, o que mostra a importância desse tema para o governo federal, né, em termos de arrecadação, e se nós considerarmos que toda essa arrecadação vem de um único setor, a gente vê aumenta ainda mais a importância, a relevância desse tema. Bom, então quando a gente vai discutir a questão de participações governamentais, num momento em que a gente, naturalmente, já existe uma competição entre os projetos mais rentáveis e entre os países produtores, a gente não pode perder de perspectiva o que está acontecendo globalmente nessa indústria. Então, especialmente agora, quando a gente está vivendo uma crise provocada por uma pandemia. Então, o que digamos, os marcos fundamentais da indústria que a gente consegue visualizar e que leva a incertezas para o futuro? Primeiro, a questão da cotação do barril. As projeções mostram que o barril deve ficar entre oscilar de 40 a 60 dólares, ainda com volatilidade, mas não é esperado que haja picos picos de cotação que se sustentem por um período mais longo, ou seja, a previsão é que vá se trabalhar com patamares mais baixos da cotação do barril do petróleo. A demanda que se projeta que vai demorar um pouquinho para se recuperar os níveis de 2019, no longo prazo, ela pode se estabilizar ou até reduzir, mas não deve crescer muito, especialmente por conta da transição energética, cada vez mais uma participação maior de outras fontes de energia na matriz energética global e etc.
E falando em transição energética, aí nós vamos ver também, já estamos vendo em determinados países, geografias, um maior incentivo para a geração de energia limpa, o que pode ser, em alguns casos, até um desincentivo ou falta de incentivo para a exploração e produção de petróleo, né, de combustíveis fósseis. Na perspectiva das empresas, a gente vê uma preocupação em revisão de seus portfólios, buscando áreas com break-even de produção mais baixo, consolidação para aumentar a escala e reduzir o custo unitário de produção do barril, uma disciplina de gastos muito mais rígida, foco em redução de custo, eficiência e investimento em tecnologia. Então, esse, digamos, é mais ou menos o pano de fundo que a gente tem. E aí, quando a gente começa a pensar em países produtores, especialmente países menores ou que têm uma dependência muito grande da receita gerada pelo petróleo, é de se esperar que haja, sim, uma revisão dos seus regimes fiscais para manter a atratividade ou criar uma atratividade para os seus investimentos. E quais devem ser os principais drivers dessa revisão fiscal? Certamente, a projeção da cotação do barril de petróleo, o custo de produção, porque se projeta patamares mais baixos do preço do petróleo, precisa também de áreas com custo de produção mais baixo. E regimes fiscais. Então, o Brasil precisa estar atento a esse movimento para não perder competitividade nesse momento, que é uma janela que é muito afetada pela transição energética. Não adianta daqui 10, 15 anos a gente fazer um ajuste para dar maior flexibilidade, agilidade para o nosso regime, quando de repente outros países já estão fazendo ou passarão a fazer já nos próximos anos. E aí o que me parece que seria mais adequado, pelo menos são mais atrativos aqueles regimes baseados no lucro e não na receita. Né? Na receita, digamos, o ROIC, que é um regime regressivo, a arrecadação do governo cresce a partir de um determinado momento, inversamente à lucratividade do projeto, o que se mostra não atrativo, por óbvio, para o investidor. Então, eu vou passar agora para o próximo. Nesse próximo slide, eu quero melhor ilustrar o efeito dos royalties na rentabilidade de projeto. Então, nesse próximo slide que vai ser apresentado, a gente começa, aqui a gente tem um preço estável, aí uma curva de produção, ela cresce, depois há um declínio, na medida em que há um declínio, há um aumento do custo unitário de produção, até o momento em que a receita iguala o custo. Quando a receita iguala o custo, não há interesse em continuar a produção, porque a partir dali é prejuízo. E a reserva é abandonada, eu deixo de aproveitar aquela parte da reserva. Com um royalty, por exemplo, de 5%, esse momento acontece um pouquinho antes, à esquerda do gráfico, e a reserva abandonada, não aproveitada, é um pouco maior. Com um royalty de 10%, o volume de reserva abandonada, por óbvio, também é maior. Então, a partir desse gráfico, desse slide, fica bastante claro a importância de, já na largada, já na licitação, se nós tivéssemos um regime que pudesse prever, por exemplo, um gatilho que, caso haja uma redução do barril de petróleo, uma variação de X% em relação à cotação atual da data da assinatura do contrato, por exemplo, o royalty vai ter uma redução de tanto. Ou, por exemplo, atingido um volume X de produção daquela reserva estimada, o royalty também passa a ter uma redução. Isso tira dá mais visibilidade, dá mais transparência, dá mais segurança para a tomada de decisão de investimento no momento inicial. O que me parece que seria uma vantagem importante que o regime poderia oferecer para os investidores. Nesse sentido, a ANP tem se movimentado, já tem aprovado redução de royalties sobre produção incremental de campos maduros, recentemente aprovou uma consulta e audiência pública sobre uma minuta para tratar justamente sobre redução de royalties. Eu acho que a gente está no caminho, mas pensando prospectivamente em novas licitações, eu acho que se nós tivéssemos contratos que já na largada previsse esses gatilhos, nós teríamos um ganho de competitividade. Um outro aspecto bastante importante, né, que realmente é a questão da cotação do barril,
E aqui tem um próximo slide que eu procuro ilustrar justamente o impacto da variação da cotação do barril na rentabilidade do projeto. Nesse primeiro exemplo aqui, eu tenho o barril cotado a $60, eu preciso de uma produção X para chegar no break-even. A partir da produção X, eu entro na zona de lucro. Agora, se ao longo da vida desse projeto eu tenho uma redução da cotação do Brasil para 40, aquele X de produção de antes não seria mais suficiente para esse projeto ser lucrativo. Eu preciso de X mais um delta. E para produzir esse X mais delta, aumenta o risco do projeto, eu preciso fazer um volume de investimento maior, que pode já não dar o retorno que o investidor precisa. E aí eu posso perder isso para investimentos dentro da mesma empresa, só que projetos que estão em outros países, né? Então, aqui eu acho que fica também bastante claro a questão de como a variação da cotação influencia na rentabilidade do projeto e por que seria interessante a gente ter algum gatilho para redução de royalties quando acontecesse uma redução significativa. Similar ao que nós já temos com relação, por exemplo, à variação cambial, que se há uma oscilação muito grande da variação do câmbio, eu posso mudar regime de caixa para competência, etc. Mas aqui a gente poderia pensar em alguma coisa. Meu tempo está quase esgotando, eu estou com 13 minutos e 30, e eu queria já então passar para as minhas conclusões. E aí pode passar o próximo slide. Nesse próximo slide tem um QR Code, se alguém quiser acessar um material específico do network da PwC sobre um outlook da indústria depois da Covid, fique à vontade. Como conclusão, eu acho que a gente tem algumas sugestões que poderiam ser consideradas numa revisão do regime fiscal brasileiro para atrair mais competitividade e garantir, pelo menos, né, um fluxo de investimentos que a gente precisa, especialmente para financiar uma recuperação, ajudar a financiar uma recuperação dessa crise. Primeiro, contratos poderiam ter uma previsão desse gatilho que eu já falei, que poderia ser em função de redução significativa da cotação do petróleo, ou mesmo atingimento de um volume X da produção de uma reserva estimada. Segundo, eu acho que poderíamos pensar em algum incentivo, como, por exemplo, permissão de dedução do valor devido a título de royalties ou participação especial, dedução da parcela investida, por exemplo, em projetos, pesquisa e desenvolvimento, ou em projetos mais relacionados à transição energética. Eu acho que seria um incentivo para a empresa que já está numa migração também de empresa de pura exploração e produção para uma empresa de energia, como também atende aos anseios da sociedade por uma matriz energética mais limpa. Obviamente, também, em função desse cenário que nós temos de cotações mais baixas de petróleo, da cotação do petróleo por um período mais longo, né, lower for longer, calibração de bônus de assinatura em função desse cenário, para atrair, ser mais atrativo para os investidores e evitar, por exemplo, digamos, uma frustração que tivemos em leilão do ano passado. Uma calibragem também do percentual de óleo lucro mínimo em contratos de partilha, em próximas licitações. Pensei também que a gente poderia ter e aí já... alguma coisa relacionada à margem. Se a indústria não consegue praticar uma margem mínima, isso poderia, de repente, ser um gatilho para um alívio no regime fiscal, mas, obviamente, isso já seria um pouco mais complexo, porque é impactado por uma ineficiência da empresa que não pode ser, o governo não deveria, de repente, pagar por isso, né? Mas, em qualquer caso, eu acho que a gente precisa, no regime fiscal, de uma maior flexibilidade para ajustar, ao longo da vida do projeto, a carga fiscal sobre ele incidente e a sua rentabilidade. Lembrando, para fechar, que o que a indústria precisa realmente é de previsibilidade, estabilidade e atratividade. E se a gente consegue definir pelo menos essa parte relacionada às participações governamentais no início, seria uma grande contribuição para a atratividade da indústria no país. Obrigado, Antônio Carlos, esses são os meus comentários. Obrigado pela atenção de todos. Eu que agradeço, realmente merece palmas, você levantou pontos muito importantes. É fundamental que o Brasil mantenha a competitividade e que seja atrativo, lembrando sempre que a gente compete com outros países que oferecem
uma série de vantagens, uma série de atrativos, e se não houver uma preocupação em tornar o cenário mais estável e propiciar também um arcabouço legislativo que incentive o investimento e a participação em futuros leilões e tudo mais, eu acho que nós podemos perder o trem da história. Bom, então passo a palavra agora para o Ivan Tawil, que é o advogado, sócio do escritório Tawil Schecker e diretor da Academia Brasileira de Direito Tributário, que vai falar sobre os aspectos fiscais do Farmin e do Farmal. Obrigado, muito obrigado, Florencio, pela introdução, pela apresentação. Não posso perder a oportunidade de agradecer à BDF, na pessoa do seu presidente, Gustavo Brigagão, a oportunidade singular de estar aqui ladeado de verdadeiros expoentes, né? Profissionais que fazem a diferença nesse setor e que sem dúvida nenhuma, estar aqui do lado deles é de novo, marcar positivamente meu currículo, porque quando você está ao lado de expoentes, você tenta se aproximar deles. Mas, muito bem, eu queria pegar um gancho, já que a gente reuniu pessoas tão bem preparadas para discutir o petróleo, e em primeiro lugar, elogiar a apresentação do Jaime, foi muito boa, que tocou em pontos importantes do setor de petróleo do Brasil. Mas já eu iria pontuar que, além disso, a gente precisa de uma mudança na mentalidade tributária e nas relações entre fisco e contribuinte, mormente no setor de petróleo e gás. E eu vou te dizer por quê. Quer dizer, o período que eu tenho estado interfaceando com essa indústria nos últimos 22 anos me permitiu notar que o modelo econômico, o government take brasileiro, foi desenhado para uma determinada geologia, vamos dizer assim. Isso é os anos 90. Nos anos 90, o Brasil tinha campos de máximos, campos gigantes, tinham 500 milhões de barris, o petróleo era de $19 e o nosso risco exploratório era de 30. Ao longo da primeira década do século XXI, o petróleo bateu 120, 130, nós descobrimos campos, os pequenos tinham 2 bilhões de barris, e o presidente Lula chegou a dizer que o risco exploratório no pré-sal era de 0. E a gente não modificou o nosso regime fiscal. E eu acho que isso criou uma grande resignação por parte daqueles que achavam que a indústria precisava contribuir mais. E isso criou um sistema de litigância fiscal, de belicosidade fiscal, que eu acho, e a Micaela balançou a cabeça, eu concordo, e não vou dar spoiler na sua apresentação, Micaela, criou aí o que a gente chamou de three-round fight. Quer dizer, primeiro investiu-se contra a caracterização de plataforma, dizendo que aquilo não era embarcação para capturar, e eu me lembro desse auto, era um auto de 3,8 bilhões de reais em 2003, e era o maior auto que eu tinha visto na minha vida. Depois implicou-se com as perfuradoras. Diziam que elas tinham estruturas de lesa majestade, que repetiam seus prejuízos aqui, que, na verdade, era uma maneira de desviar recursos que saíam sob a forma de afretamento das embarcações. Demonstrou-se que não existia má-fé, não existia intenção nenhuma de tax avoidance ali, e talvez, com as provas foram carreadas aos processos, eles se voltaram depois, quer dizer, irresignadamente, quer dizer, naquela onda que nunca termina, discutir a própria artificialidade do chamado split, que eu acho que a nossa colega, muito melhor do que eu, pode falar sobre isso. Isso significa o quê? Renda alta, a tentativa de capturar a despeito da mudança legislativa, me parece, deixou de levar em consideração que essa é uma indústria cíclica. E é uma indústria cíclica que tem como ponto nodal e essencial a apreciação do risco. Nós estamos falando de recursos naturais raros. E recursos naturais raros têm uma singularidade que levou a Suprema Corte americana a desenvolver conceitos muito particulares para essa indústria. E assim, não só o risco é da essência, e eu me lembro dos ensinamentos que recebi no início dos anos 2000, essa indústria se preocupa com 3 riscos. Primeiro é geológico, ele vai em qualquer lugar do mundo onde tenha petróleo. Mas é um evento randômico, é um evento aleatório. Pode ter e pode não ter, mas ele vai atrás se tiver. O segundo risco, que é extremamente sensível a essa indústria, é o risco do preço da commodity, que você muito bem colocou. E, por último, o risco político. Né? Quer dizer, ele tem que ter estabilidade, ele tem que gerenciar uma matriz de risco vasta e extremamente complexa.
E eu acho que a nossa voracidade tributária, a cultura arrecadatória que se desenvolveu no Brasil para fazer frente à dívida externa que assolou o país nos anos 80, assim, eu sou de uma geração que vivi isso, acho que todos aqui são muito mais jovens do que eu, talvez o Florencio um pouco mais próximo. Bem mais, mas o fato é que a gente desenvolveu uma tributação para fazer frente a isso e, de fato, atingimos um equilíbrio de fiscalidade nos anos 90 e essa cultura ficou como se a arrecadação fosse um fim em si próprio. E, no caso particular da indústria, se esqueceu que tudo que sobe desce, né? E você mencionou, né, a queda do preço do barril, enfim, que, na verdade, só torna eficiência economicamente viável volumes grandes, de alta produtividade ou de baixíssimo custo exploratório. Então, ou você vai para aqueles desertos, você chuta areia, sai petróleo, ou você tem que encontrar a 7.000 metros abaixo da linha da água, 3 do seabed, do solo marinho, e 4 para baixo, com produtividade, portanto, com prospectos geológicos cujos reservatórios e a sua dinâmica permitam uma produção que faça aquilo valer a pena. Muito bem. São histórias que os anos nos mostraram. O meu tema hoje é talvez mais simples. Eu tive a oportunidade de comentar até com a colega Micaela e vou tentar tocar de maneira simples num tema que foi um daqueles, existem outros na indústria, que sempre me desafiaram, né? Que é o tema do farm-in e farm-out, mas não necessariamente o farm-in e farm-out. O farm-in e farm-out ele não tem tanta complexidade, eu vou explicar. Mas, fundamentalmente, a chamada cláusula de carrego, que é muito comum nesses arranjos. Mas, como eu dizia, eu acho que back to the basics, nunca é demais a gente avançar um pouquinho nesse básico. Eu já falei, essa indústria é uma indústria diferente. A gente fala de concessão de atividade, mas é muito diferente. E, às vezes, eu ouço pessoas que não são da indústria e, às vezes, autoridades tributárias traçando analogia com concessão rodoviária, com concessão de obra, com concessões outras, como se a exploração de recursos naturais fosse igual você adquirir a concessão de uma estrada. Não é. A estrada está lá, está colocada, tem carro passando, então você vai administrar, quer seja uma estrada ou um aeroporto, você vai ter custos, você tem compromisso de investimento, mas você tem uma receita, né? Também se fala, e várias vezes tive discussões sobre fases operacionais e pré-operacionais. A fase exploratória, muitas vezes se confundiu fase exploratória na fase de exploração com uma atividade pré-operacional. Assim, não admite nenhum tipo de analogia uma atividade de exploração de recursos naturais rasos, como petróleo, hidrocarboneto ou minerais, com a construção de uma fábrica. A construção de uma fábrica, você pega recursos de capital, recursos humanos, recursos materiais, tecnológicos, você bota junto, alguma coisa ali vai ter valor no mercado. E agora eu quero tocar na essência dessa indústria. Você pode ter os melhores recursos, você pode ter os mais brilhantes geólogos, você pode ser a Super Hyper Viper Major Oil Company, ter as melhores sísmicas, os melhores levantamentos fotográficos, aéreos, radiodésicos, enfim, a melhor tecnologia do mundo de prospecção, de avaliação, mas não existe certeza que quando você estacionar a sua sonda de perfuração e ao adentrar o subsolo, você vai encontrar vestígios de hidrocarboneto. Portanto, amigos, e deveria ter saudado também a todos aqueles que pela internet nos assistem, e Gustavo Brigagão falou que são milhares, mas na pessoa dos meus colegas de escritório que nos assistem lá na tela de videoconferência, eu saúdo a todos. Mas é para eles que eu falo, né? Para aqueles que não estão afetos a essa indústria, não trabalham no dia a dia com ela, embora ela tenha, assim, sempre desperte um interesse ou uma mítica. Trata-se de uma caça ao tesouro e tem naturezas e peculiaridades jurídicas particulares à caça ao tesouro. A primeira delas é que, como toda a caça ao tesouro, ela envolve vultosos recursos. No mar, muito mais, em altas profundidades, muito mais, abaixo da camada de sal que existiu quando o oceano que dividiu aí a África e o Brasil secou e ficou aquela camada de sal, e hoje a gente sabe que tem petróleo lá embaixo, mais caro e complexo ainda. Essa indústria pondera esses riscos, como eu falei, e vive com essa ambiguidade. Você pode haver grande depósito e investimento de capital, mas isso é muito importante. Se esta condição não se verifica, condição chamada descoberta, e não é uma condição, é um evento raro descobrir, porque pode não ter indício nenhum de óleo. Agora, não basta que exista óleo. É preciso que o óleo esteja em quantidade e características dentro do reservatório
que seja economicamente viável tirar, né? E esse é o custo de oportunidade do produtor, né? Capaz de superar o custo de oportunidade do produtor, otherwise, ou de outra maneira, ele deixa o dinheiro dele investido e não vem perfurar ou não vem explorar no Brasil. Portanto, depende-se sempre de um evento randômico, depende-se sempre de um evento aleatório e não admite-se analogia qualquer com, só um segundo, com outras atividades econômicas em que você, só por angariar capital e recursos humanos, é capaz de produzir coisas que vão imediatamente ao mercado. Como chamavam os romanos, coisas in commerce. É importante ressaltar que, por mais que se investe, por mais que se tenha conhecimento, por mais que ativos e paredes e risers e equipamentos subsídio estejam lá na fase exploratória, se não tem descoberta, tudo é insucesso, tudo é perda. E a gente não pode deixar de considerar isso. Muito bem. O Jaime falou que existem pontos em que a produção se torna economicamente desinteressante. Mas é importante mencionar, Jaime, que às vezes esse desinteressante é relativo. Você pegar o custo de overhead de uma super major, ele é muito diferente, às vezes, de uma independente, que, por sua vez, é muito diferente de uma pequena e agressiva empresa quase familiar. E nesse cenário, assim como no cenário em que pequenas empresas se veem diante de grandes oportunidades, mas desafios tecnológicos que requerem grandes investimentos de capital, ou ainda diante da raridade de áreas exploratórias, onde uns tiveram a chance de ter a concessão e outros estão de fora, muito embora tenham os recursos e muito embora tenham o capital, se desenvolveu na indústria, baseado nesse conceito que os americanos desenvolveram de sharing, e hoje já está consolidado no Brasil. Comecei aqui, tudo era novidade, mas, na verdade, hoje todo mundo está familiarizado com as operações de joint venture, o Joint Operation Agreement, que no Brasil ele veste a casaca, né? Ele veste um sobretudo chamado consórcio, né? Por dentro tem o Joint Operation Agreement, o JOA, e por fora tem o paletó do consórcio. Mas o fato é que essas cessões de posições contratuais é que, historicamente, se ouve por bem chamar farm-in e farm-out, né? In, aquele que está entrando, out, aquele que está cedendo a sua posição contratual. O que chama a atenção é que algumas abordagens tributárias que aconteceram no Brasil imaginaram nessas operações, que são, na verdade, cessões, mas antes disso eu quero pontuar que algumas empresas no Brasil organizaram para cada campo e para cada concessão uma SPE única, né? Então, cada SPE tem um contrato de concessão ou participação num consórcio. E no momento em que a gente vai falar de farm-in e farm-out ali, não tem grande complexidade, grande controvérsia, porque o que eu tenho é um stock transaction, ou seja, uma compra e venda de ações, uma empresa vendida, outra comprada. A complexidade, e o tema que eu quero rapidamente abordar no tempo que me resta, são as operações de cessões contratuais, ou seja, as operações que envolvem cessão de contrato, e mais especificamente a de carrego. Aonde está o problema tributário nas cessões contratuais? E aí a gente tem algumas referências que a gente pode, assim, alguns cursos e algumas apostilas muito bem preparadas, aliás, dignas do maior elogio, mas que manifestaram uma posição da qual nós discordamos e que a gente identifica como posições que refletem um pouco essa, eu não diria belicosidade, mas talvez esse ímpeto e essa voracidade arrecadatória que talvez, às vezes, cria nuvens, né, e dificulta visualizar aspectos que são muito importantes e clássicos na indústria do petróleo. Basicamente, o que se fala sobre as operações de farm-in é que, sim, muitas das vezes, quando o indivíduo desiste da exploração e se tem uma joint venture de dois ou mais sócios, aquele que sai, isso é típico nas operações de Joint Operation Agreement, faz com que seus investimentos não tenham nenhum tipo de indenização e eles se revertam em benefício daqueles que permanecem. E aí, assim, o discurso usual, e eu acho menos aprofundado sobre a matéria, fala assim, olha, quando aqueles ativos revertem em benefício dos remanescentes, é evidente que eu tenho um acréscimo patrimonial.
como se a parede do poço, que está embaixo do solo marinho, fosse um negócio extremamente valioso, que depois pudesse ir lá pescar, retirar do fundo do mar e vender aquilo pelo mesmo preço que custou. Assim, por isso eu antecipei e falei o seguinte: esse tipo de atividade, se ele não resulta numa descoberta economicamente viável, capaz de tirar no ponto de medição alguma coisa que de fato entra no mercado, que de fato passa a existir na economia, tudo aquilo não vale absolutamente nada. E aqui eu já respondo a primeira indagação da primeira abordagem tributária em relação às operações de farm-out, ou seja, quando o sócio se retira, e a possibilidade de imaginar ganho de capital ou acréscimo patrimonial, ainda que ele não requeira recebimento algum de dinheiro, que essa é aquilo, ou isso é aquilo que a gente ouve falar por aqui, sobre a possibilidade de encontrar fato gerador possível de um ganho de capital, fato gerador do imposto sobre a renda, nessas hipóteses. Assim, em primeiro lugar, nada ali tem valor até aquele momento. Em segundo lugar, este não é o sentido da joint venture, né? Este não é o sentido da joint venture. Como eu vou falar mais à frente no Carrego, nenhum dispêndio de um sócio é feito em favor do outro. Nenhum dispêndio é feito em favor do outro. Como eu disse, eu queria mencionar um ponto, que são as operações de Carrego. O que acontece no momento onde, como disse o Jaime, a produção pode não ser tão economicamente viável para um, mas pode ser para o outro. E aí ele faz uma proposta para entrar, quer seja para recuperar um campo. O outro não tem os recursos necessários ou não tem a expertise necessária para fazer aquela determinada perfuração ou aquela determinada exploração naquele momento. E aí um outro se apresenta e fala, eu posso fazer. E uma cláusula muito comum que os americanos desenvolveram é chamada carrying clause. Fala assim, olha, então você vai entrar e você vai fazer todo o investimento que precisa ser feito aqui. Você vai pagar todo o custo do poço, né? E, novamente, a abordagem jabuticaba se afiguram comentando a possibilidade de aquilo representar, e eles dizem, notoriamente, um ganho de capital ou um fenômeno tributável por parte dos chamados carregados, né? E aqui eu acho que a gente tem muito pouco tempo, mas eu vou tentar falar rápido e desfazer os possíveis mal-entendidos aqui. Em primeiro lugar, não há pagamento. Isso não se trata, a operação de joint venture, né? E principalmente os desembolsos são feitos ali, não se tratam de obrigações bilaterais, nem sinalagmáticas, como a gente aprendeu no primeiro ano da Faculdade de Direito. As contribuições são feitas sempre em benefício próprio e em prol de viabilizar uma descoberta. Então, em primeiro lugar, ninguém diz que vai pagar ninguém. Eu me comprometo a fazer determinado investimento e o faço em prol da organização deste negócio. Como eu falei, a exploração de petróleo se assemelha a uma caça ao tesouro, né? Quem nesse caso, aceita o encargo de fazer o investimento, faz o desembolso e, naturalmente, né, assim, quando se aborda a ideia, isso eu vi em operações de carrego, mas não só no carrego, porque se tratam de rearranjos de aquisição da propriedade do recurso produzido, vi também nos acordos de unificação da produção, de unitização, onde você tem mecanismos de compensação do petróleo já produzido, em que, em recente resposta à consulta da Receita Federal, ela imaginou como sendo receita do recebedor. Quero crer também porque não entendeu esta questão, em que essas trocas de recursos são feitas em favor da produção e não em favor de um e de outro, né? Mas, muito bem, como eu disse, o carrego é dispêndio prestado em benefício próprio do carregador. Imposição dos detentores anteriores da chance exploratória, é verdade, mas que nenhum benefício traz aos carregados, além da oportunidade de terem a mesma chance exploratória. Então, o cara não está pagando nada, ele paga simplesmente para ter a mesma chance de descobrir. E qual é o único efeito de uma cláusula de carrego? É que um, eventualmente, pode gastar mais do que o outro para ter a chance da descoberta. E gastando mais do que o outro para ter a chance da descoberta, ele terá mais base tributária
para essa futura depreciação dos seus gastos. E é importante se dizer isso, talvez o tempo sempre conspira contra o orador. É importante dizer isso porque aqueles que defendem... Nós estamos em cima do horário. Como? A gente está bem em cima do horário. Tá bom, mas pode terminar. Eu já vou tentar concluir. Chegou-se a defender que a parte carregada tivesse direito a essa depreciação. E a pergunta que eu acho que a gente tem ao final é se o Brasil merece uma legislação específica no setor de petróleo, também no carrego, sim. A gente não tem história disso, os Estados Unidos têm 100 anos de precedentes e casos sobre isso, e lá eu acho que vale a citação que a gente retirou de uma obra aplicável à espécie, onde se fala o seguinte: rather elementary taxation that the statutory right to depreciate does not necessarily follow legal type. To take depreciation, a taxpayer must also have an investment or base in the equipment. Ele está dizendo, para você ter depreciação, é preciso você ter investido no equipamento ou no ativo, ou seja. E ele fala mais. Another general principle that deductions for expense can be taken only by the party who actually paid or incurred the cost. Ou seja, em português, somente, isso é dito numa sentença de uma corte de apelação americana, só quem paga pode ter dedução. Ora bem, se o outro não vai ter dedução, não existe lugar em espaço nenhum para se admitir que cláusula de carrego possa ser um evento tributável para a parte carregada. E eu acho importante dizer isso aqui. Eu só queria terminar, eu sei que o tempo já terminou, eu queria terminar lembrando para vocês de uma analogia que uma vez eu fui instado a usar, que é do bilhete de loteria. O carrego nada mais ela está rindo porque eu já contei a história da loteria para ela. Alguém que ficou no último minuto da fila para a Mega Sena e ganhou uma senha para apostar. E o cara só tinha R$10. Eu tive um sonho com um determinado número e reservei R$1 milhão para jogar. Só que eu perdi a hora, eu não cheguei no tempo correto. E eu viro para o camarada e falo o seguinte: olha só, eu quero jogar R$1 milhão. Só que eu não peguei a senha da aposta. E o cara falou assim: tudo bem, eu fico com 30% se você acertar na cena. Tudo bem? Tudo bem. E o cara fala: tudo bem. Vamos aqui, eu dei R$1 milhão, o cara apostou R$1 milhão, não sei se deu ou não deu, não importa. Mas, na verdade, a natureza do carrego é exatamente a natureza do cara que vem com seus 10 milhões ou 1 milhãozinho, perdeu a chance e ele paga para ter uma segunda chance, a chance de apostar, né? Imaginar que esse cara da fila teve ganho o fato tributário, porque recebeu talvez numa condição de comissário mercantil, né? Porque, na verdade, ele vai agir em nome próprio, ele vai fazer a aposta, e se der resultado positivo, ele vai ficar com uma comissão. O máximo que se pode visualizar numa operação de carrego ou numa operação de carrying clause não é muito diferente dessa que nós descrevemos agora. E só para a gente encerrar, isso foi um caso real, tá? Isso foi um caso real, onde uma parte cedeu esse dinheiro. Rapidamente, em 2 semanas, o poço se revelou seco e desistiram, inclusive, da cessão. E a pessoa me perguntava: eu recebi um empréstimo, e esse empréstimo está perdoado porque está seco? Isso é um fato tributável? E daí nasceu a historinha da Mega Sena e da fila no último minuto. Mas, não querendo ultrapassar mais do tempo, queria agradecer a paciência dos amigos e dizer que é um prazer estar aqui do lado de vocês. Obrigado pela paciência. Muito obrigado. Muito obrigado, Ivan. Foi impossível te interromper, porque você falou coisas muito importantes e que realmente abrilhantaram demais o nosso painel. Obrigado. Antes de passar a palavra para a Micaela, eu vou fazer a pergunta, né? A gente tem uma pergunta que vocês devem responder, e a pergunta seria se o setor de petróleo e gás deveria ter um regulamento tributário específico e detalhado, eliminando as incertezas hoje existentes. Ou seja, você teria que aprimorar o arcabouço fiscal existente hoje. Então, sim ou não? E, para quem ainda não votou durante o dia, é só baixar um pouco a tela. Vocês vão ver aí um botão e é só apertar o botão, vocês vão entrar no ambiente para votar
e depois vocês votam e podem sair. E nós vamos aguardar meio minuto para ver aí o resultado. Por enquanto, ainda não foi nada computado. Bom, a gente pode também fazer o seguinte, vamos passar a palavra para a Micaela, que também eu acho que o que você vai falar vai estar bem no contexto da pergunta. E a Micaela Dutra, todo mundo conhece, ela é advogada, professora, e ela vai nos falar, né, sobre a eficiência e praticabilidade na tributação do downstream. E, mais especificamente, ela vai falar sobre a questão do imposto de renda na fonte, da CID, do PIS/COFINS, o afretamento. Analisando o cenário das operações, o split contratual, autuações, alterações legislativas, principalmente pela 13.043 e 13.586 de 2017. Será que essa discussão acabou com o aprimoramento legislativo, Micaela? Pois é, Antônio. Primeiramente, eu gostaria de desejar uma boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente, agradecer profundamente o convite que me foi feito pela BDF, pelo Dr. Gustavo Brigagão e pelo Dr. Carlos Adolfo. É uma alegria para mim absurda estar aqui falando com os meus amigos Ivan, Jaime, André e Antônio. Bom, primeiro eu quero registrar a minha indignação de falar depois de Jaime e de Ivan, porque isso atenta contra a dignidade da pessoa humana e a gente acaba tendo uma responsabilidade muito maior para prender a atenção das pessoas aqui, tá? Mas, bom, vamos lá. Na verdade, gente, eu acho downstream é o mundo, né? E a gente decidiu conversar sobre uma coisa que tem muito a ver com o que todos os nossos colegas aqui estão falando nesse painel, e, na verdade, eu acho que todo mundo está falando no painel, que é insegurança jurídica, instabilidade, dificuldade da gente poder investir, e num cenário de pandemia, esse assunto ele assume uma relevância gigantesca, né? Porque agora, com recessão, todo mundo pensa 10 vezes antes de aportar capital e vai entrar com capital no local que minimamente saiba como funcionam as regras do jogo. E a discussão que a gente traz aqui exatamente reflete essa insegurança. Eu gosto de falar, algumas pessoas, quando a gente discute tributação na indústria de óleo e gás, elas ficam pensando que isso é um tema, tipo, nossa, deve ser uma coisa muito chata, muito específica. Eu vejo, às vezes, meus alunos falando isso para mim. Eu digo, gente, eu acho que a área de petróleo e gás, ela une duas coisas que eu acho absolutamente fascinantes. A primeira delas é um recurso natural que Deus nos deu, ninguém precisou fazer nada, e que, graças a ele, a gente evoluiu até hoje. Goste ou não, cause problemas ecológicos ou não, querendo ou não, chegamos aqui graças a ele. E 2, a tecnologia, que na verdade nada mais é do que o homem produzindo e conseguindo aproveitar aquilo que está ali da melhor forma, com mais eficiência e cada vez mais tornando isso menos poluente. Pois bem, o que nós temos na indústria do petróleo com relação a imposto de renda retido na fonte? Nós temos o seguinte, a gente sabe que em 1997 foi publicada a Lei 9481 e ela definiu que todo pagamento que você faz para remessas no exterior relativamente a afretamento e embarcações tem alíquota zero. E por que se pensou nisso? Porque a estrutura hoje para a exploração de petróleo, ela funciona com uma bipartição contratual onde você tem um afretamento, normalmente contratado com uma empresa afretadora estrangeira, e você tem uma prestação de serviços contratado com uma empresa brasileira, tá? Essa modelagem, inclusive, ela é reconhecida pelos nossos órgãos públicos e exigida pelo Repetro, que é o regime típico da nossa indústria. Então, o Repetro, ele chancela justamente, ele permite que não só o prestador de serviços como fretador estrangeiro, além da empresa que tem a concessão para uso de exploração, possam se habilitar nesse regime e trazer essas embarcações, seja plataforma, seja navio, sonda, sísmica, dentre outras, de modo, numa admissão temporária, onde você não tem o recolhimento dos tributos que naturalmente seriam exigidos nessa importação, como imposto de importação, PIS/COFINS de importação, imposto de renda e por aí vai. Pois bem, o que acontece nessa situação? IPI, importação, também esqueci, é uma miríade de impostos. Resumindo, esse
navio vem para cá, é utilizado em um determinado bloco, em vários blocos, pode ser utilizado por várias parcerias daquela empresa que admitiu o navio, e, obviamente, finalizado aquilo ali, ele é devolvido. Sempre foi feita essa bipartição contratual, então isso é uma modelagem da indústria. Inicialmente, como bem colocou o Ivan, a Receita começou a se incomodar um pouco com essa desoneração relativamente ao imposto de renda no pagamento, já que você não tinha nenhum recolhimento na admissão, em razão do repetro. Poxa, eu estou pagando no exterior para uma empresa que não está em paraíso fiscal, isso é importante, que a partir de 99 você só deixou zero para aquilo que não era paraíso, que era paraíso é 25. E aí, você começou a questionar, mas peraí, você está pagando fretamento de plataforma, a lei fala em embarcação. Então, começou a discussão, autos de infração já começando na cifra dos bilhões, né, para inaugurar a nossa vida aqui, as emoções. E aí, ao mesmo tempo, o que a gente passou a ter? A Marinha dizendo plataforma e embarcação e a nossa autoridade fiscal federal entendendo que não é embarcação, apesar de não ser ela a mais eleita para poder classificar o que é embarcação ou não. Querendo ou não, ao longo do tempo, essa discussão foi posta de lado porque nós tivemos mais um momento de criatividade e esquizofrenia no sistema. E que foi isso? Lembra que eu falei para vocês que a operação ela se dá de duas formas. Eu tenho um afretamento numa mão, como empresa no exterior, e na outra eu tenho a prestação de serviços com uma outra empresa que pode integrar esse grupo ou não. Eu posso ter essa operação ou não, mas a questão é, com uma outra empresa nacional prestadora de serviços. Pois bem, o auditor fiscal olhou essa situação e falou, caramba, ela está tendo, digamos, numa determinada contratação, 85% desse contrato é afretamento e 15% é serviço. Mas, peraí, ele está carregando tudo no afretamento para não pagar imposto, porque tem o 0%, olha o pensamento. E aí vamos fazer o seguinte, vamos desconsiderar essa operação tal como posta. Nesse momento, você deveria estar pensando, ok, considerou tudo afretamento. Sim, esse seria o mais razoável. Não foi isso, não. Ele chegou e falou, vou considerar tudo, na verdade, uma prestação de serviço. E vou piorar, eu vou Micaela, tua fala está cortada e você, na verdade, congelou. Você está com estabilidade. Um hacker da Receita Federal. Eu ia sugerir a gente comentar alguma coisa aqui enquanto ela não volta, né? Enfim, a gente podia... Bom, eu só vou aproveitar, então, e dizer que também nós estaremos sorteando um livro que, em homenagem ao Dr. Gilberto Leocanto, a um dos participantes do painel. Então, no final, nós vamos informar o nome da pessoa que foi sorteada. E Micaela voltando. Gente, alegria. Desculpem. Valeu, obrigada. Parece que foi um hacker que interrompeu. Olha, me boicotou aqui na fala. Mas, bom, vamos lá. Então, o que eu estava falando? Que, na verdade, esse auditor olhou e falou, gente, é muito esquisito esse negócio de a gente ter um contrato de afretamento, com 85% afretamento e o restante serviço. Eu acho isso tudo muito estranho, vou desconsiderar essa operação, mas para piorar a nossa situação, ele, em vez de considerar tudo um afretamento, ele não, considerou tudo uma importação de serviço. E a grande pergunta que eu fiz quando eu soube dessa situação foi a seguinte, peraí, então quer dizer que eu estou trazendo uma embarcação que custa pelo menos bilhões, né, de dólares para o Brasil e ela não tem custo nenhum. Ou seja, ele traz para cá isso de graça. Eu sei lá, será que é pelos meus belos olhos castanhos? Não sei. Simpatizou comigo, decidiu me dar um negócio tranquilo, eu só vou pagar o serviço. Então, assim, ficou essa situação da gente justamente estar discutindo uma desconsideração de operação sem considerar o valor da embarcação e por aí vai. E isso gerou uma série de autuações bilionárias.
Pois bem, pessoal, novamente, a lei não mudou, isso se deu porque uma pessoa iluminada teve essa brilhante ideia e nós estamos aqui desconsiderando a operação. O que eu gostaria de deixar claro é que esses autos, em regra, eles não têm multa qualificada. Ou seja, uma coisa é a gente chegar e desconsiderar uma operação porque, de fato, houve uma simulação. Um cidadão fez 2 contratos e simplesmente eles não existiam. Outra coisa é você questionar a existência de 2 contratos que, repito, estavam previstos e a simultaneidade contratual de afretamento com serviço está previsto na legislação do Repetro. Portanto, você vê esquizofrenia do sistema. A legislação, em um momento, te diz, ok, pode fazer, faça a bipartição, em outro momento ela diz, não, que história é essa? 85 afretamento, 15 serviço? Não, isso é feio, bobo, não quero. Então, veio aí autuações, todo mundo em desespero, porque, óbvio, são autuações bilionárias, isso gera uma série de impactos, querendo ou não, se isso é loucura ou não, se a gente não concorda. Isso gera impacto para a empresa que tem que explicar isso a Deus, o mundo, ao povo da feira, fazer uma série de projeções, se preocupar com relação à judicialização. Então, você tem todo esse gasto aliado ao fato de que essa autuação não some, né? Então, você tem que ficar brigando lá no Conselho de Contribuintes e tal. Aí, o que aconteceu? Todo mundo começou a ver a rodada de licitação chegando. A rodada de licitação chegou e não foi boa. Caos na terra, rodada de licitação. Aí, o pessoal do governo chegou e falou o seguinte, bom, isso aí não dá bom. O que está acontecendo? E aí, uma das questões que foram levantadas, dentre várias, algumas inclusive trazidas aqui muito bem pelo Jaime antes de mim, foi o seguinte, autuação do nada, instabilidade, alto custo, não sei onde é que isso vai parar, não sei se eu vou querer investir nisso, não. E o problema é que é uma autuação que envolve a indústria inteira, para você ver a falta de razoabilidade dessa autuação. Opa. Novamente, estabilidade. Eu diria a você que eu não fiz nenhuma live ou nenhuma reunião nesses meses de pandemia em que, em algum momento, não importa quantos megas tem. Voltou. Voltei, então tá, vamos lá. A gente está falando que a praxe tem que alguém falhar, senão não tem graça. Não tem emoção. Tá, mas podem ficar tranquilos que eu vou respeitar meu horário, tá? Estou controlando aqui essas loucuras todas. Mas vamos lá. O rabo de foguete vai ficar para o André, que vai ter que me ajudar a cumprir o tempo. Não, eu vou cumprir, prometo. Aí, bom, vamos lá. A Lei 13.043 veio e ela trouxe alguns percentuais aonde a gente aceitaria essa alíquota zero para o imposto de renda retido da fonte. O que é isso, Micaela? Antes, a alíquota zero varia para qualquer percentual de afretamento. Veio a 13.043 e falou, olha, se você está afretando o FPSO, 85% tem que corresponder ao afretamento. Aí você vai ter alíquota zero. Aí, se for 90%, Micaela, em cima dos 5% você vai pagar imposto de renda. Essa foi a lógica que foi trazida pela 13.043, trazendo aí 85% para FPSO, 80% para sonda e 65% para as demais embarcações. Ok, beleza. E aí a gente achou que esse assunto estava resolvido. Por quê? Apesar da legislação ter restringido aquela questão, aquele benefício fiscal do 0% no imposto de renda retido na fonte, ela, de certa forma, reconheceu a praxe da indústria, dizendo, bom, eu estou aceitando que até 85% eu tenho 0%. Então, isso se achou que no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais fosse um argumento relevante para parar com a discussão de que essa bipartição não seria aceita pela legislação, além de toda a argumentação que a gente já tinha via Repetro. Beleza, não adiantou de nada, porque no CARF se entendeu o seguinte, que essa legislação não poderia ser retroativa. E aí é uma problemática, até porque algumas pessoas que compõem o CARF não são advogados, então a visão às vezes é um pouco literal. E, na verdade, o que se estava querendo discutir não era a retroação de norma, e sim a obviedade de que a norma estava reconhecendo uma situação, um cenário que a indústria brandia. Legal, não resolveu o problema, continua todo mundo discutindo, algumas questões vão para o judiciário, decisões favoráveis ao contribuinte, e aí, de novo leilão da ANP. Aí o governo, caramba, eu tenho que melhorar a situação, aquele leilão foi um caos, vamos tentar ajudar isso aí, vamos resolver esse negócio. E aí veio a famosa Lei 13.586, antes precedida de uma medida provisória. O que essa lei fez de importante? 2 coisas. A primeira delas foi, primeiro, chancelar esses splits e trazer uma nova... 70% para FPSO, 65% para navio sonda e 50% para demais embarcações. Agora, ela trouxe uma previsão muito clara no sentido de que tudo
o que excederia esses percentuais seria tributado pelo imposto de renda à alíquota de 15%. Claro que, se se tratasse de paraíso fiscal, ia ser 25% na cabeça integral, não teria benefício algum. Beleza, tudo bem, esclareceu uma dúvida e trouxe mais no parágrafo 12, dizendo o seguinte: olha, essa questão da tributação do excedente do split não altera, de modo algum, a natureza jurídica do contrato de fretamento, para fins de tributação de CID, PIS e COFINS. Qual o objetivo? Tentar acabar com essa loucura, porque quando você tributa tudo como serviço, você traz junto do imposto de renda CID, PIS e COFINS, né? Importação. Então, para acabar com esta loucura e, ao mesmo tempo, viabilizar uma estabilidade das autuações. Claro que essa lei, já a 13.043, impediu que novas autuações fossem feitas, mas o grande problema era o passivo que já se tinha gerado, bem grandinho. E, com base nisso, então, essa lei buscou possibilitar a eliminação de um desses passivos, que era o imposto de renda retido na fonte. Em que sentido? Autorizando um parcelamento para as empresas para que pudessem pagar, levando em consideração os excedentes dos splits. Ou seja, pega 13.043, prega os percentuais que lá estão explicados, o que você cedeu, você paga o imposto, e aí acaba a autuação. A maioria da indústria entrou nesse parcelamento. Por quê? Porque resolvia-se uma pendência gigantesca. Inclusive, havia uma promessa à época de também acabar com o CID, PIS e COFINS. E houve uma previsão de última hora que não chegou a ser autorizada de remissão desses dois tributos, justamente porque não havia nenhum serviço, então não haveria sentido essas cobranças. Contudo, isso não aconteceu. E hoje ainda a indústria continua com passivo na mão relativamente a CID, PIS e COFINS. Bom, qual é o resumo dessa história, minha gente? O resumo é o seguinte: não adianta a gente alterar a legislação se a gente não entende do segmento, porque todo mundo imagina que a área de petróleo e gás dá muito dinheiro. Eu acho que o Jaime foi ótimo, ele já introduziu esse painel para deixar muito claro para todo mundo que não é bem assim. Depende muito, depende do valor, porque a gente está falando de uma commodity que sofre alteração, e depende também do investimento, que às vezes é gigantesco até a gente conseguir chegar no final. O próprio Ivan deixou isso muito claro, nas fases, ou seja, a gente gasta muito para começar a ganhar dinheiro. Isso quando a gente acha algo, porque muitas vezes a gente não acha nada. Então, é importante a gente levar isso em consideração para que a gente não afaste investimento. Não adianta também a gente fazer essas alterações se a gente não muda o modelo mental das autoridades que estão a fiscalizar essas operações, para efetivamente entenderem como funciona a operação e não acharem esquisito, porque aquilo ali não parece legal, porque ele não gostou daquela operação, e ao mesmo tempo sair autuando. Isso não gera, não é bom para o país. Estou lavrando auto de infração de 3,2 bilhões. Gente, isso não é legal. Isso não é maneiro para ninguém, nem para a empresa, nem para o país. Né? Isso afasta investimento, isso gera insegurança jurídica. Então, o meu recado é esse. Acho muito importante que a gente possa efetivamente refletir mais sobre a tributação da indústria do petróleo e gás, buscar conhecer os sistemas e tributar de forma efetiva, estimular a entrada de novos players no mercado. Obrigada pela atenção e desculpe aí por esses vai e vem. Faz parte, Micaela. Muito bom. Defesa eloquente. E, André, eu sei que teu tempo está super exprimido, mas eu vou ter que fazer duas coisinhas. A primeira é informar que o sorteado para receber o livro em homenagem ao Dr. Gilberto Lioacanto foi o Matheus Reutersena. Então, Matheus, fique tranquilo que você vai ser procurado pela produção e vai receber seu livro. E aí eu gostaria também de saber se o resultado da enquete pode ser divulgado. Por enquanto, aí está 0-0 ainda. 100% sim. Verdadeira unanimidade. Então, André, eu vou só te apresentar e passar a palavra e te pedir que, se possível, você fique nos 15 minutos, só para a gente poder fazer o encerramento ainda no tempo. Eu pedindo desculpas, mas você viu que todos os nossos palestrantes, como era esperado, brilharam e falaram coisas importantíssimas que não podiam ser ditas em 15 minutos e também não em 20, né? Então, o André Souza Carvalho, advogado, sócio do escritório Veirano,
e membro do Conselho Consultivo da BDF. Ele vai tratar do tema dos aspectos tributários dos projetos Gas to Wire. André, por favor. Muito obrigado, Antônio Carlos, que era aqui do nosso painel, a quem eu agradeço o convite. E realmente a minha responsabilidade é muito grande, né, falando aí depois de colegas tão qualificados. Mas eu fico um pouco mais tranquilo, porque acho que muito do conteúdo da minha apresentação está nessa linha, né, de uma legislação específica para o setor. Né, esses projetos, né, de geração de termoeletricidade a partir do gás fazem fruto, né, são uma questão mais recente no Brasil, né? O Brasil hoje, com pré-sal, tem uma reserva de gás e de óleo, naturalmente, mas também de gás absurda, né? No passado, o Brasil tinha que importar o gás da Bolívia num volume ali que na época era grande, 30 milhões de metros cúbicos por dia, né? Que hoje isso é muito pouco. E então é uma energia potencialmente limpa de uma certa forma, né? Lógico que tem toda a questão da cadeia de produção, mas há então um volume gigantesco de gás aqui na nossa vizinhança. E na linha do que o Jaime colocou também, né, de progressos tecnológicos da indústria, também se conseguiu essa tecnologia, hoje viável, de se liquefazer o gás a temperaturas muito baixas, né? Então, hoje se tem essa possibilidade tanto de se liquefazer e a molécula do gás para o estado líquido e, da mesma forma, né, se regasificar essa molécula. O transporte do gás, naturalmente, se não for feito por gasodutos, né, vai ser feito na sua forma líquida, né, o GNL, o gás natural liquefeito. Isso permite, inclusive, a importação. Você pode trazer gás liquefeito da Austrália para ser utilizado numa térmica aqui no Brasil, por exemplo. Logicamente, isso não acontece muito na prática, porque o custo de transporte inviabilizaria. Mas pode vir, por exemplo, o gás da Argentina, né, que tem lá a Vaca Muerta, um shale gas profícuo, e essa é uma possibilidade, por exemplo. Então, né, nosso tempo é curto, esses projetos já estão acontecendo, há projetos no Nordeste, no Sudeste, projetos em estudo na região norte do país, na região sul. Então, né, daí é um tema um pouco mais árido, né, mas que achei interessante trazer aqui para vocês. Alguns dos desafios encontrados nessa cadeia, eu procurei sumarizar, né, ter um sumário aqui deles, são 7 pontos, o que me dá menos de 2 minutos para cada um deles, então eu serei muito breve, né, e como tem apresentação, para quem não está assistindo, vai poder ter um pouco mais de detalhe, então, no slide. Esses desafios, né, são os desafios que qualquer tributarista encontra no seu dia a dia. Conflito de competência ICMS e ISS na industrialização por encomenda, o ICMS, substituição tributária, operações de back-to-back, preços de transferência, tributação aduaneira, tudo isso que, né, normalmente gera questões de problemas na aplicação prática, na cadeia do gás, particularmente, traz bastante discussão e alguns desafios. A primeira questão é justamente no processamento, né, na liquefação e na regaseificação do gás. Como é que ele, né, enquanto não vem aí uma PEC 45, uma reforma tributária, né, como lidar com essa atividade, né, de transformação do estado físico da molécula? Né? Ela é uma industrialização por encomenda, sujeita ao ISS, né? Acho que o item 1405 da lista anexa à Lei Complementar 116, em tese, daria aso a essa tributação pelo ISS, ou, ao revés, né, é uma atividade inserida na cadeia produtiva de circulação da mercadoria, que deve resultar na cobrança do ICMS. Essa segunda
linha de tributação pelo ICMS é a que vem sendo adotada pela indústria, na linha de jurisprudência dominante de STJ, Supremo, na linha de que uma atividade de industrialização feita no meio de uma cadeia produtiva não deve ser encarada isoladamente de forma a atrair o ISS, né? Portanto, seria uma atividade sujeita a ICMS e IPI, se fosse o caso, e inserida nessa cadeia de produção. Isso, naturalmente, gera incerteza, por mais que haja um direcionamento, né, de se tratar o processamento do gás como ela integrante da cadeia de produção e, portanto, sujeita a ICMS. Mas, naturalmente, né, é uma proposta, eu peço que a produção para o próximo slide, né, que poderia haver, naturalmente, uma alteração na Lei Candir, né, para se prever expressamente a tributação pelo ICMS, né, e com relação ao não cabimento da tributação pelo ISS, há inclusive o argumento, né, da imunidade parcial prevista no 155, parágrafo 3º da Constituição. Próximo, por favor. Um outro aspecto que é bastante complicado em projetos envolvendo gás é o compartilhamento de infraestrutura. Imagina que são projetos caros, você montar um terminal, né, em que vai receber um navio que transporta o gás, o FLNG, né, o gás natural liquefeito. Ele vai vir em embarcações próprias, haverá provavelmente uma FSRU, né, uma Floating Storage Regasification Unit atrelada nesse terminal, o qual vai, né, fazer a regasificação desse gás, né, que vai para o grid, que vai para uma térmica, que vai, né, ainda ser processado, enfim. Imagina que nem todo projeto, né, que são de capital intensivo, né, podem ser arcados por um único player. Normalmente, né, era de se imaginar que, inclusive, poderia haver um compartilhamento de infraestrutura para que, ainda que haja um investidor inicial, para que vários pudessem usar aquela estrutura ali de um FSRU, por exemplo. Mas isso gera, né, problemas que ocorrem, por exemplo, né, como já foi dito aqui, acho que pelo IBAN, né, essa questão de empréstimo de óleo, né, aqui, como é que você vai lidar no mundo de uma nota fiscal com você tem você tem um gás que passou ali pelo medidor, né, esse gás é de quem? Né, como é que você vai fazer essa determinação de quem é o dono, né, daquela molécula que está passando por ali? Então, essa questão que também ocorre, né, numa produção de petróleo, numa FPSO, numa plataforma de produção, a gente também tem aqui no ambiente do gás natural e do gás natural liquefeito. Próximo, por favor. Um outro problema grande, né, e há vários, né, há um relatório, né, do projeto Meta, que foi, né, acho que um estudo muito grande que foi feito alguns anos atrás, né, nessa ideia, né, visando a nova lei do gás, visando, né, a mudança da matriz energética no Brasil e o aproveitamento do gás em escala industrial, né. Há diversos desafios e problemáticas, né, que foram estudadas e, naturalmente, até em função do tempo, a gente apenas selecionou aqui algum desses desafios que a indústria tem encontrado em projetos envolvendo, né, gas to wire, né, ou seja, a produção de energia elétrica a partir do gás, a termogeração de energia elétrica. Então, um outro aspecto que traz bastante complexidade para a indústria é a questão do ICMS, né, da cumulatividade do ICMS. Em situações, o ICMS pago na importação, na aquisição, né, do IGM, do IGML, pode acabar se tornando irrecuperável por uma questão de acúmulo de créditos, por uma questão, né, de estados que
justamente por conta né, daquela imunidade, né, de operações interestaduais não sujeitas a um imposto, enfim, o papel, né, das termoelétricas, o papel das distribuidoras de gás, dependendo do arcabouço regulatório, o contratual vai ter que ter a presença, né, de uma distribuidora, enfim. Então, há também diversos problemas com relação à própria cumulatividade do ICMS. A solução ideal seria, né, uma alteração na Lei Candir ou um convênio com FAS, prevendo a isenção do ICMS nas sucessivas saídas com gás natural destinado a termoelétricas, né, assim como o próprio transporte do gás, né, e, idealmente, se mantendo o crédito da operação anterior. Esse seria o mundo ideal. Né, próximo, por favor. A gente pode também, eventualmente, considerar outras soluções, enfim, mas essa, então, nesse contexto, né, inclusive, com 100% de resposta da audiência de uma legislação específica para o setor, né, fica a nossa sugestão aqui, a nossa recomendação para o legislador, né, de ter um olhar mais específico para a indústria de óleo e gás, e aqui, mais particularmente, na questão do gás natural. Próximo, por favor, produção. Né? Pode adiantar mais um. Né? Na mesma linha do ICMS, a questão da substituição tributária do ICMS-ST também traz bastante insegurança para a cadeia. Né? A gente sabe que, né, cada estado tem a sua autonomia para legislar sobre o ICMS, e alguns estados impõem o recolhimento do ICMS por ST ao importador de combustíveis não derivados do petróleo. Está determinando que hidrocarbonetos gasosos, né, no NCM 2711, são considerados combustíveis para fins de ICMS-ST. Isso também traz um desequilíbrio da cadeia, né, e insegurança jurídica para o setor. Próximo, por favor. É um setor que, como outros, né, energia, enfim, tem contratos de longo prazo com cláusulas de take or pay. É um setor que é muito comum acontecer isso. E, como eu falei hoje, por conta, né, dessa tecnologia, já é possível se importar gás do exterior. E, normalmente, são contratos com volumes muito grandes, né, com cláusulas de take or pay, e pode acontecer, né, por toda essa flutuação, pode haver uma crise né, de uma pandemia, enfim, que aquele volume contratado, né, não vai haver destinação para ele aqui no Brasil. É comum, então, que nesse tipo de operação, aquele volume excedente que foi contratado com uma cláusula de take or pay seja vendido pelo comprador aqui no Brasil para um outro comprador no exterior. Né? Em vez daquele gás vir para o Brasil para depois ele vender, ele fala, olha, no meu fornecedor, eu tenho uma obrigação contratual, eu tenho que comprar um volume X com você, então, por favor, já entrega direto para esse terceiro aqui para o qual eu estou vendendo esse excedente. A gente cai na famosa operação de back-to-back, né, que já há, né, a posição, né, a solução POSIT, no sentido de que não há uma exportação nessa segunda ponta da venda desse excedente pelo importador brasileiro, pois o produto não chegaria a ingressar fisicamente no país. Então, né, que nessa operação teria que ter a tributação pelo PIS e pela COFINS. Não concordamos com esse entendimento, né, acaba por onerar bastante esse tipo de operação, e, novamente, não é uma situação exclusiva do setor de gás natural, mas de qualquer setor que estiver praticando uma operação de back-to-back. Próximo, por gentileza. O tempo já vai acabando e estamos terminando aqui. Temos mais 2 pontos, o penúltimo deles sendo preço de transferência, que está no próximo slide. Né? Método PCI, que é o método, né, de commodities na importação, nem sempre vai refletir o verdadeiro valor do gás.
né? O GNL não é muito negociado em bolsa, tem N questões que vão impactar o preço do gás natural, mercado futuro, opções, né? Enfim, então, realmente, o método PCI, embora seja um método louvável, né? O método de commodity para preço de transferência, realmente não traz a segurança desejada aqui na seara do gás natural. E, por fim, aí temos uma boa notícia, que era uma insegurança que havia com relação à própria importação da FSRU, daquele navio, né, que está ancorado ali no terminal, atracado no terminal, que vai fazer a regasificação desse gás que vem no seu estado liquefeito para ser usado, então, no seu estado gasoso, né? É um bem que teve toda uma discussão regulatória de ANTAQ com relação à qualificação desse bem, e na seara tributária, aduaneira, no caso, havia uma dúvida se essa FSRU estaria sujeita a um regime de suspensão total na sua importação previsto na IN 1600. Então, agora, muito recentemente, na semana passada, salvo engano, teve uma alteração na 1600 que acabou com essa incerteza, né? Deixando claro que embarcações ou plataformas estariam abrangidas naquele conceito de máquinas, de equipamentos, de aparelhos, de instrumentos, ferramentas, né, de bens em geral. Então, esses são alguns pontos que eu tinha selecionado aqui da tributação da cadeia de gás natural visando projetos de geração elétrica, né? Fico à disposição do painel e do público para qualquer dúvida. Procurei aqui ser bastante rápido no meu tempo e talvez eu vou só voltar aqui, talvez provocar o Ivan com relação É que nosso tempo acabou. Realmente, perfeitamente, então. São 3h30 em ponto e eu adoraria estender, mas eu acho que, infelizmente, pelas regras, a gente vai ter que encerrar. E eu encerro agradecendo a todos vocês. Eu acho que a gente pode sugerir para o Gustavo para a gente fazer um outro painel em um outro momento, porque esse assunto é inesgotável. Então, muito obrigado, Micaela. Muito obrigado, Ivan, Jaime, André. E, encerrando, tenho certeza que vocês também gostariam de agradecer muito a essas pessoas que fizeram esse acontecimento, esse congresso acontecer, e eu homenageio essas pessoas na pessoa da Dani Brigagão, que é a alma desse evento. Obrigado, Dani. Obrigado, Gustavo. Grande abraço a todos.